Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a posição de Luiz Stuber, do famosíssimo Fundo Verde, quando ele disse: "Fiquei muito surpreso com o comportamento do Lula". Você está surpreso ou não está surpreso com esses primeiros dias de governo? Já escreve aí nos comentários que eu quero entender. Olha, não é para fazer um comentário político, mas se você está surpreso em relação ao impacto econômico, escreve aí. Vamos lá, vamos começar primeiro falando do Fundo Verde. O Fundo Verde é um dos fundos mais antigos no Brasil, que foi criado em 1997. Está aí no canto esquerdo do seu vídeo. Depois, ele passou por uma cisão e aí passou a se chamar Verde Fique Fim. E aí, o que eu quero trazer para você são os resultados desse fundo ano a ano. Veja aqui no canto direito. Quando ele foi criado em 1997, o CDI rendeu 24% e o fundo 29%. Tá aí. No ano seguinte, no acumulado, o CDI dos 2 anos foi 60% e o fundo 67%. E assim sucessivamente. De maneira que, olha, chegando aqui então, no ano de 2022, em todo esse acumulado, de 97 a 2022, o fundo rendeu 21.336%. É isso mesmo, sendo que a taxa CDI foi 2.625. Repara a diferença que você está verificando aí. Eu diria aí que é aproximadamente, para você entender, 9 vezes mais. 9 vezes mais do que o CDI. E olha, muitos gestores e muitos fundos não batem nem o CDI. O que eu quero dizer com isso é que o fundo e o gestor têm história e é bom ouvi-lo para poder compreender um pouco melhor. Dito isso, então, vamos entender o que o Luiz Stuber vem dizendo. Ele diz que o mercado financeiro, e ele em particular, ficou aí impressionado com a mudança de discurso do presidente, que ele disse que começou a criar um grau de angústia e apreensão depois do discurso na Avenida Paulista, lá de 31 de outubro de 2022, que aquele discurso tinha sido extremamente positivo, porque o Lula dizia que ia governar para todos, ia juntar o país, buscar uma união, e esse discurso parecia ser naquele ponto que o país estava precisando. Mas depois ele diz que tudo mudou, bastou as eleições serem finalizadas e o discurso foi alterado. E nas palavras de Luiz Stuber, o discurso pavoroso após a posse. E ele diz: "Fiquei surpreso com a mudança de comportamento", ou seja, em princípio um discurso de união e depois outro discurso de completa desunião. Veja, eu não estou trazendo aqui nesse vídeo a minha opinião, estou trazendo a opinião de um gestor consagrado para que você possa avaliar. Não é que você tenha que concordar, mas para você poder refletir então sobre essas 3 razões que ele diz que são as fundamentais para essa mudança no comportamento do presidente. A primeira delas, confiança muito elevada. O que o Luiz Stuber quer dizer com isso? Ele fala que lá em 2002, quando Lula foi eleito Lula e o PT. E aí ele diz então que o Lula não tinha aquela força toda, mas ele foi construindo ao longo do tempo. E na medida que as pessoas foram tendo uma melhor qualidade de vida, e essa realidade é comprovada pelos dados econômicos, 70 milhões de pessoas saíram da classe E, que é a classe de extrema pobreza, e passaram para as classes C e D, classes ali meio que intermediárias. E ele falou que o Lula tem aí uma intuição política e econômica muito grande. E naquele período, então, ele desenvolveu ainda mais. E isso fez com que ele acreditasse na própria experiência e passasse, então, a rejeitar todas as demais possibilidades que não fossem exatamente na visão dele. E aí chegamos no ano de 2022, 20 anos depois. O que ele fala? Agora nessa eleição, o poder do Lula aumentou e ele acredita exatamente que esse aí é o modelo econômico que pode alavancar o Brasil, na opinião de Luiz Stuber. O que está baseado esse modelo?
Primeira posição no aumento de gastos. E você já está vendo isso daí com foco na população mais de baixa renda, nos auxílios, nos estímulos ao consumo. Aumentando aí esses gastos por meio então desses auxílios, tende-se a aumentar a arrecadação, porque há uma expectativa que as pessoas passem a consumir mais, a gastar mais, porque vão ter estímulos monetários maiores. E com isso, o PIB cresceria. Essa aí é a explicação sensata desse modelo econômico. Só que tem um detalhe, em complemento, ele traz essa explicação. A esquerda, mundo afora, acredita que gastando mais com pessoas, o retorno vem. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o pensamento da esquerda é dê dinheiro para as pessoas, principalmente para as classes mais baixas, que o resultado vem. Só que aí ele traz um complemento, dizendo que lá em 2022 o resultado veio principalmente porque nós tivemos um grande apoio externo, que foi o apoio da China. E aí eu vou trazer esse gráfico aqui, que eu mostrei ele na nossa live da oportunidade da década da renda fixa. Olha, se você não assistiu, a live ainda está aberta e eu vou deixar o vídeo aqui no alto, que eu expliquei todo esse contexto macroeconômico. E o que aconteceu naquele período do primeiro governo Lula? A China cresceu com um PIB extremamente elevado. Repara aí, dos anos 2000 até mais ou menos ali 2007, chegou a crescer 14% ao ano. Você não ouviu errado. Depois começou a cair, sendo que aí nos últimos anos, em particular 20 e 22, o crescimento foi bem mais baixo. Principalmente agora em 2022, a expectativa de crescimento é de 3,3%. Praticamente o crescimento brasileiro. Então vai anotando aí que é isso que ele quis dizer. A segunda razão da mudança do comportamento do presidente Lula é o que ele chamou da raiva do mercado. E eu vou tentar te explicar um pouco melhor. Na cabeça dele, o governo Bolsonaro reduziu impostos, em particular aí os impostos relativos aos combustíveis, aumentou as despesas, principalmente do Bolsa Família, em R$600, e essas desonerações, redução de impostos associados ao aumento das despesas, gerou uma dívida de aproximadamente 200 bilhões no Brasil. 200 bilhões. E da onde é que vem a raiva então do Lula, que é esse segundo motivo? Por que essa raiva então? Porque, em tese, na visão dele, a sociedade aceitou esse débito aí do governo anterior e não o acusou de ser irresponsável fiscalmente. Só que agora parece criar uma rejeição ao novo governo. Será que seria isso mesmo? Essa aí é a segunda razão colocada aqui pelo Luiz Stuber. Agora vamos para a terceira razão. Só que antes, dê aí aquele super like para ajudar o nosso canal aqui a divulgar mais e mais os vídeos diários aqui do YouTube. Vamos lá. A terceira razão que ele diz é o seguinte: o Lula precisa agir rápido e por isso ele mudou o discurso, porque ele sabe que foi eleito, primeiro, com uma margem mínima de diferença para o anterior presidente. Segunda questão, além de ter uma margem mínima, a eleição dele foi concentrada no Nordeste, porque nas demais regiões ele acabou perdendo a eleição. E o que isso daí significa? Significa que o Lula precisa agir rápido para fazer o PIB subir de forma acelerada, de forma exponencial e aproveitar esse momento de primeiro ano do governo para também fazer as reformas com o apoio do Congresso Nacional que todo o governo tem no início do mandato. E aí, se ele consegue fazer isso com o apoio do Congresso, PIB subindo, ele consegue manter a governabilidade e o apoio da população, porque a população ganhando mais tende a apoiar mais o governo. Então são essas três razões que ele coloca sobre a mudança do comportamento. E agora eu vou te falar como ele está pensando sobre bolsa e sobre investimentos. Será que você sabe o que ele está fazendo? Vamos lá para você entender. Qual a visão dele a respeito do mercado acionário do Brasil? Anota aí. Ele diz que no Brasil a bolsa está muito barata, muito descontada, ou seja, a bolsa nesse momento está abaixo dos seus níveis históricos. E ele diz que isso pode ser um momento para os ativos caminharem, ou seja, para que eles possam voltar a subir. Só que tem um detalhe,
qual é a exigência que ele entende necessária para que a Bolsa realmente cresça de maneira sustentável. E aí ele fala, o cenário internacional e em particular aí a China. E aí ele complementa com outro fator, além do fator externo, que é importantíssimo aí na questão geopolítica, ele traz também um fator interno, que ele fala que não existam ruídos internos. E aí ele traz essa frase, basta mostrar que aqui não é um populismo de esquerda, como Argentina, Venezuela. Se isso for comprovado, o mercado vem e vem rápido para o Brasil. Então entenda aqui o cenário. Ele está otimista com a Bolsa, mas não está dessa forma posicionado, porque ele quer aguardar para verificar se esse cenário vai se confirmar. E isso que eu estou te falando aqui é uma verdade, na medida em que ele conclui, então, sobre os investimentos em 2023. O que ele fala sobre isso? No Brasil, ele está 80% em caixa, em CDI. Olha aí, um grande investidor aguardando aquele momento exato para fazer realmente investimentos mais de longo prazo. E 19% em inflação implícita. Então veja que apesar dele estar confiante na Bolsa, ele está mostrando que não é o momento ainda para entrar de cabeça. E o segundo ponto, no exterior ele está com posições em petróleo e em ouro. Petróleo, porque ele diz que tem muito pouco a perder e muito a ganhar. Ou seja, o petróleo pode até cair um pouco mais, mas a tendência é de subir. Então a relação risco-retorno é muito maior, então, para você estar posicionado. E o ouro, porque o ouro sempre é uma proteção em caso de viradas negativas. Ou seja, se ele estiver errado, ele vai estar lá protegido com o recurso dele. Eu não sei se você pensa igual o Luiz Stuber, mas eu venho dizendo, estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar. Para isso, eu criei o curso Segredos do Tesouro. É um curso que você vai ter vitalício, você pode assistir quantas vezes desejar. As aulas vão ser atualizadas de forma gratuita para você. Você terá lives e um grupo exclusivo mesmo no Telegram, que eu tenho já postado lá notícias e informações diárias, esclarecido as dúvidas, enfim, uma série de informações e todas as planilhas e instrumentos de gestão do canal. Vou deixar o link aqui no alto, porque as inscrições estão acabando, porque eu já vou marcar a primeira live para o final desse mês. Então, aproveita as últimas horas e olha, faça a inscrição, pague em 12 vezes sem juros, sem qualquer reajuste em relação ao ano passado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e até o próximo vídeo. Um abraço e até lá!